beleza? Então, processo penal. Meus amores, o que espera de processo penal para vocês? Processo penal é uma disciplina que é gostosa de se estudar, porque a gente consegue enxergar a teoria e a prática com exemplos bem simplórios, exemplos práticos mesmo. A gente consegue visualizar isso de forma bem interessante. Eu vou trazer exemplos aqui para vocês do meu dia a dia, de como o processo penal chega lá, de como a gente vê o processo penal na prática, dentro da parte da execução penal em si, a gente pode fazer isso, beleza? Então, vamos hoje falar sobre o que espera da nossa disciplina de processo penal. Primeiro, a gente tem que entender o que é que que a ementa de vocês, o que é que o edital pede para que a gente venha estudar. O edital, ele trabalha bastante informação. Então, a gente vai tentar fazer com que trabalhe isso aqui com vocês de forma resumida, fazer com que a matéria ela fique leve, fazer com que vocês consigam entender a matéria, certo? Então, dentro do edital de vocês, as noções de direito processual penal, ele vem trabalhando, primeiro ponto, vem falando sobre as disposições preliminares do Código de Processo Penal. Aí a gente vai ver quais são essas disposições preliminares do Código de Processo Penal. A gente vai ver o que é que espera para a nossa disciplina de processo penal, de noções de processo penal. O que é que vai ser trabalhado dentro da parte de noções de disposições preliminares, certo? A gente vai trabalhar um pouco sobre isso, a gente vai falar a parte conceitual, a gente vai inserir sobre, de forma conceitual, o que seriam as disposições preliminares do nosso Código de Processo Penal, a gente vai trabalhar. Agora, aqui sim, a gente precisa de uma atenção especial quando vem utilizar teoria e utilizar prática. A gente precisa fazer muito exercício. A gente precisa fazer bastante exercício, certo? Porque dentro dessa parte de noções de disposições preliminares do Código de Processo Penal, a gente vai falar sobre conceitos, a gente vai falar sobre fontes, a gente vai falar sobre princípios processuais penais, que é importantíssimo. Se vocês perceberem, quando a gente pega disposições preliminares, a gama é muito grande, é um know-how muito extenso de conteúdo. Mas a gente vai resumir, a gente vai trabalhar as partes mais importantes, porque vocês não estão aqui para saírem especialistas em processo penal, vocês estão aqui para aprender a responder e acertar a questão do concurso público, em especial a nossa disciplina de processo penal. Então, como eu havia falado, a gente vai estudar os conceitos, vai estudar as fontes, a gente vai estudar a parte dos princípios processuais penais, a gente vai estudar, vai comentar aqui algumas questões sobre princípios, que é onde a gente vai acertar a questão do concurso, é praticar, praticar, praticar e praticar, beleza? A gente vai estudar o juízo no tempo, a gente vai estudar a aplicação processual penal no espaço, a gente vai estudar a interpretação e integração da lei processual, a gente vai estudar também a lei penal em relação às pessoas, certo? É a lei processual, vai fazer questões, bastante questões, como eu já venho falando. A gente vai praticar muito, beleza? Então, essa primeira parte aqui, disposições preliminares do Código de Processo Penal. Aí a gente começa a adentrar na parte gostosa do processo penal. Professor, mas qual é a parte interessante do processo penal? Um conteúdo que ele não cai em concurso público, ele simplesmente despenca. É inquérito policial. A gente vai estudar tudo sobre inquérito policial. Vamos trazer alguns exemplos no que diz respeito a inquérito policial. A gente vai falar sobre outro ponto importantíssimo, que é a ação penal.
A gente vai falar sobre a ação penal pública, a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação, a ação penal privada. A gente vai falar também sobre o juiz, sobre a figura do Ministério Público, sobre a figura do acusado, do defensor, dos assistentes, dos auxiliares da justiça, dos peritos de intérprete, certo? Então, essa disciplina, eu tenho certeza que vocês vão amar a parte de direito processual penal, porque é algo gostoso de se estudar. É uma matéria fácil, mas que precisa e requer atenção também em alguns tópicos que eu posso até citar para vocês, que eu acho que a incidência de direito processual penal que vai cair para vocês, o foco especial vai estar dentro de inquérito e vai estar dentro de ação penal, certo? A gente vai falar sobre as citações, sobre intimação, tudo isso, onde é que está? Dentro do nosso Código de Processo Penal. Professor, mas para que eu venha fazer, ainda que eu esteja em concurso público, fazendo um concurso público, mas eu preciso ter uma referência. Qual seria a referência, professor, para um curso, uma noção de direito processual penal? A gente tem grandes autores que trabalham esse tema. Tem um que eu adoro, Aurí Lopes Júnior, ele é muito bom. Tem o Alexandre de Moraes da Rosa, não o Xandão lá do STF, Xandão do STF é constitucional, também é muito bom. Aí tem o Alexandre Moraes Rosa, é fantástico, esse cara é fantástico, sou fãzaço do Alexandre de Moraes da Rosa. Eu participei de um congresso com ele, e o cara é simplesmente fantástico, ele é fantástico na parte do processo penal. Outro bom também é Renato Brasileiro, Guilherme de Souza Nutti, Eugênio Pacelli, são nomes que vocês pesquisem, se tiverem livro, show de bola. Outro bacana também é o Nestor Távora, o Rosmar Rodrigues Alencar, que são doutrinas que eu gosto de seguir. O nosso material ele é pautado na doutrina de Nestor Távora, ele é pautado na doutrina de Alexandre de Moraes da Rosa, que é fenomenal, é fantástico, certo? Então, se vocês tiverem curiosidade de estar baixando na internet, eu acredito que eu tenho algum desses livros em PDF, eu vou jogar lá no grupo para que vocês peguem, tirem as dúvidas, leiam mais, busquem material. E o primeiro é fazer com que questão. Deixa eu verificar aqui, Dácio, tu escreveu, para eu dar uma olhada. O senhor acredita que vai cair doutrina para técnico judiciário? Eu não acredito que venha aprofundar numa doutrina, mas o que é que eu indico? Que é interessante você ter um conhecimento a mais, certo? Porque a gente estuda o mais para quando pegar a prova, mamão com açúcar. Eu creio que a Fundação Getúlio Vargas, como eu já falei, é uma banca legalista, é uma banca que cobra letra da lei. Mas quando você se aprofunda um pouco numa doutrina, no doutrinador, como por exemplo, Alexandre de Moraes Rosa, Nestor Távora, você consegue ir além de interpretar o que está positivado na nosso Código de Processo Penal, beleza? Mas é importante que faça a leitura, como eu sempre falei. Existe na internet, vocês vão pesquisar e coloquem na internet audiobook do Código de Processo Penal. Vocês vão baixar. Quem não trabalha, está em casa, direto no ouvido, vai fazer alguma coisa, vai para a academia, põe um fonezinho com código de processo penal, constitucional, ou a disciplina aí que tiver mais dúvida, mas não deixa de estar lendo sobre a parte da lei seca, certo? Da lei seca em si. Show? Então, falamos aqui, na emenda de vocês do edital vai cair citação, intimação, vai cair sentença, vai cair processo comum, vai cair instrução criminal, que é fantástico de estudar a instrução criminal, é muito gostoso. Vocês vão viajar, vocês começam a pegar os exemplos, aí vocês ficam, caramba, que massa a parte da instrução criminal.
Vamos estudar também aqui, conforme o edital de vocês, o procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. O que é o Tribunal do Júri, professor? O Tribunal do Júri, ele qual a competência para ele? Quais são os crimes que estarão sendo julgados lá dentro do tribunal com ênfase no Tribunal do Júri? A gente vai ver quais são os tipos de crimes dolosos, são apenas crimes dolosos contra a vida, e as bancas, ela vem e insiste em jogar um crime culposo contra a vida, mas que você caia no erro e erre a questão. Só que a gente vai aprender todas essas minúcias, todos esses detalhes das pegadinhas da banca. A gente não vai deixar a banca estar ludibriando o nosso entendimento, o nosso estudo, porque eu tenho certeza que vocês estão focados, vocês vão passar nesse concurso público, certo? A gente vai falar da acusação, da instrução preliminar, a gente vai falar da pronúncia, da impronúncia, a gente vai falar da absolvição sumária, são temas importantes. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de algum crime que foi bastante comentado na cidade de vocês, ou até mesmo nível nacional, e se vocês pegarem o crime, o percurso lá da ação, vocês vão encontrar lá tudo. Falar da pronúncia, da impronúncia, da absolvição, tem tudo. Vai ter crime que vai sentenciar, vai condenar, vai ter um que vai absolver, e é muito massa. O processo penal em si é muito gostoso de se trabalhar, é uma disciplina fenomenal, é fantástica. Quando eu fiz a minha pós-graduação em penal e processo penal, o meu TCC, que na realidade é um artigo, foi sobre as novas tecnologias inseridas na persecução penal, com ênfase nas provas obtidas dentro de WhatsApp. Qual a legalidade, se era lícito, se era ilícito, a questão de recolher o celular, como era que era feito, se existia abuso de autoridade, se existia ilicitude, se era lícito ou não. Mas foi um tema que me chamou muita atenção. Por que me chamou a atenção? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo pós-moderno, e a globalização fez com que as tecnologias elas avançassem, e a gente consegue enxergar a tecnologia também inserida no processo. Então, a questão das provas, do lastro probatório, no que diz respeito às novas tecnologias. O professor, está inserida? Está inserido no Código de Processo Penal, falando da parte da tecnologia. A gente vai estudar dentro da ação, dentro dos processos em si, a questão das provas ilícitas, prova obtida por meio ilícito, a prova que ela faz com que o processo ele caia, com que o processo seja nulo. Vocês conseguiram enxergar aí nos últimos anos, falando sobre os processos do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que houve a questão da anulação das sentenças, que muita gente pergunta, professor, ali então ele foi absolvido? Não, ali foi a sentença em si, houve uma nulidade, mas aí o crime, também não houve crime, não sei, vai ter que fazer a apuração, tem que ter todo o rito processual, certo? Então, dando continuidade aqui no conteúdo de vocês, da disciplina de noções de processo penal, a gente já viu isso, que vai ter a preparação do processo para julgamento em plenário, o alistamento dos jurados, porque tem uma quantidade X de jurados, a gente vai trabalhar, vai entender quanto jurado que faz parte, compõe o tribunal do júri, as especificidades desse tribunal, quais os poderes que esses jurados têm, certo? A gente vai falar sobre o desaforamento da ação, vocês viram isso em processo civil, é praticamente a mesma coisa. A gente vai falar da organização da pauta, a gente vai falar do sorteio da convocação dos jurados, como é que se dá para ser sorteado, como é que eu posso ser sorteado, eu posso participar, quem pode participar, qualquer pessoa do povo pode participar, todos esses detalhes a gente vai conseguir enxergar na nossa matéria de processo penal, beleza? A gente vai falar sobre a função do jurado, a composição do tribunal do júri, a formação do conselho de sentença, a
gente vai falar da reunião e das sessões do Tribunal do Júri, a gente vai falar da instrução em plenário, dos debates, do questionário e sua votação, da sentença, da ata dos trabalhos, das atribuições do presidente do Tribunal do Júri, e os últimos temas, perfeito, gostoso de se estudar: prisão, liberdade provisória, processo e julgamento dos crimes de responsabilidade de vocês, aliás, de vocês não vão cometer crime, dos servidores, dos funcionários públicos. Então, a gente vai estudar isso, como é que se processa, como é que se julga os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Vamos falar sobre habeas corpus, o seu processo, como é que se dá o habeas corpus, qual a formalidade do habeas corpus, ele é formal, qual o formalismo dele, certo? E vamos falar sobre as disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Então, esse vai ser o nosso carro-chefe para a matéria de noções de direito processual penal. Vocês, assim, olham a ementa, acham que é muita coisa, mas dentro desse conteúdo a gente vai selecionar ali os mais importantes, tendo incidência que vem caindo nos últimos concursos públicos de tribunais. O que é importante? Eu vejo que o tribunal de júri é importante. Se você perceber e pegar o material de vocês, tem bastante coisa taxada falando sobre isso. Mas por quê? Porque o Tribunal do Júri ele é impetrado dentro do nosso Tribunal de Justiça. E esse é um dos papéis que tem o Tribunal do Júri, lá dentro do Tribunal de Justiça. Certo? No regimento interno, a gente vai fazer um paralelo. A aula que a gente falar sobre o Tribunal do Júri plena, no regimento do Tribunal de Justiça, a gente vai estar falando aqui processo penal, sobre o Tribunal do Júri, sobre as atribuições, sobre as convocações, sobre os jurados, certo? Então, o Código de Processo Penal ele vai ser bastante falado por nós, certo? A gente vai trabalhar isso, vai falar muito sobre a parte de processo penal. Hoje a gente ficou com essa incumbência de mostrar para vocês o que vai cair dentro do processo penal, certo? Então, hoje a gente falou sobre vai ser trabalhado dentro da disciplina de noções de direito processual penal. Próxima aula, a gente já vai dar andamento, falar sobre a parte dos conceitos, sobre a finalidade de fonte, porque dentro de toda essa matéria do processo penal, como eu já falei anteriormente, a gente vai falar sobre conceitos e fontes, que eu já ressaltei. A gente vai falar de muita coisa importante para a prova de vocês, do concurso. No decorrer das nossas aulas, a aula vai ficar mais dinâmica, a gente vai conseguir estar tendo mais esse contato pessoal, vai estar tendo essas aulas de forma remota, mas quem estiver lá em mais nova vai ter nossas aulas intensivas nos fins de semana. A plataforma Curso vai estar trabalhando nos finais de semana também, nossa disciplina, beleza? Então, esse foi a parte inicial para trabalhar com vocês sobre noções de direito processual penal, beleza? Mais uma vez reforçando que todo esse material ele vai ser inserido no ambiente de vocês, ele vai ser inserido para que vocês tenham total aparato, para que vocês fiquem com um material aí de estudo bem trabalhado, tem um material aí para que vocês tenham uma base boa. Mais uma vez, eu deixo sempre o conselho das nossas aulas. Procura ler o código em si. Pega um código, não tem, busca na internet, baixa do site do governo que ele tem, busca amigos que tiver doutrinas, busca também, vai dando uma leitura, vai fazendo uma leitura paralela, tanto da lei seca com a doutrina, certo? Então, meus amores, nossa aula ela se encerra agora às 9 horas, para que isso,
Isso, Lara. Eu oriento, eu sempre estou orientando nessa questão de cronograma. Cria um cronograma. Vou dar um exemplo bem prático. Quais foram as aulas que vocês têm na semana? Por exemplo, português, constitucional, administrativo, penal, processo penal. E vocês vão fazendo um cronograma. Eu estudava 2 disciplinas por dia. Eu revisava conteúdo passado e começava o conteúdo novo. Dia seguinte, revisava o conteúdo novo, sempre acumulando aquela revisão. Acumulem revisão. Quanto mais vocês leem o conteúdo passado, mais vocês internalizam. Foi assim que me ajudou a passar no concurso público, certo? Mas criem um cronograma para vocês, criem um calendário, não esqueçam de colocar no calendário de vocês o repouso, não esqueça de colocar no calendário de vocês o lazer, certo? Porque a renúncia não é você renunciar à sua vida. Você precisa ter uma vida. Você vai estudar, estuda para concurso. E um momento de repouso. Porque senão tu vai acumular tanta informação na tua mente que você vai chegar a um determinado tempo que você não vai conseguir mais internalizar conteúdo porque você não tirou o seu momento de lazer. Então, tira aquele momento com sua família, tira aquele momento que gosta de ir para a igreja, quem gosta de ir para reunião com amigos, vai para reunião com amigos, mas tira um momento de lazer. Lógico, você não vai estar mais lazer do que estudo, você vai ter uma carga excelente assim, de estudo, e atrelada ao seu momento de lazer. Então, faz um cronograma de processo penal e o maravilhoso conteúdo de direito penal. Então, para vocês, inspira ação aí no nosso estudo. Então, foca na missão que dá certo. Vai dar certo. Tudo dá certo, depende de vocês. Beleza? Então, um grande abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda lá no grupo que a gente vai procurar estar debatendo, vai procurar estar conseguindo fazer essa interação entre professor e aluno. Show? Então, fiquem com Deus. Beijo grande. Deus abençoe vocês.